A gente segue aqui com nossa programação, 6 horas e 35 minutos. À luz do mês do trabalhador e da crescente importância da saúde mental, recebemos agora, aqui nos estúdios do Balanço Geral Manhã, o juiz do trabalho da 2ª Vara de Trabalho de Paraná, que vai fazer uma análise sobre a segurança no ambiente de trabalho, destacando as realidades dos acidentes de trabalho, a situação dos trabalhadores informais e as influências, a influência dos acidentes de trânsito como parte desse panorama. A gente conversa agora, muito bem-vindo, doutor Edilson Cortes, ao Balanço Geral Manhã. Temática importante, necessária, de que em todos os ambientes e questões sejam analisadas? Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os ouvintes. De fato, é uma questão pungente, digamos assim, né? Porque a gente, vivendo em sociedade, não tem como escapar do mundo do trabalho, né? A gente busca o mundo do trabalho para a nossa sobrevivência social, familiar e etc. Só que a gente acaba encontrando muitos desafios, né, nesse cenário todo, né? O Brasil, por exemplo, infelizmente, ele amarga um ranking que não é bom, né, de morte de trabalhadores por acidente de trabalho no mundo, né? Isso se considerar apenas os dados da Previdência Social, que a gente sabe que são números que não retratam a realidade, não é? Porque o que a Previdência Social capta são apenas os acidentes de trabalho, ainda que tenha originado morte, né? Quando ocorre a emissão da comunicação de acidente de trabalho, e apenas de trabalhadores com carteira assinada. A gente sabe que mesmo no universo dos trabalhadores com carteira assinada, existe uma subnotificação muito grande, né? Mas, no Brasil, onde a gente vive uma realidade, onde o trabalho informal, ele praticamente se equipara com o trabalhador formal, com carteira assinada, a gente sabe que os números são muito mais gigantescos, né? E, doutor, quando a gente chega nessa análise mais aprofundada, eu queria até saber se entra nessas estatísticas, nesse panorama também, aqueles trabalhadores que, porventura, não se atentem aos direitos quando se acontece um acidente de qualquer tipo de natureza, porque a gente percebe quando você se afasta, por exemplo, quando você é um trabalhador com a carteira assinada, você se afasta, um dos tópicos para afastamento é justamente a alegação de acidente de trabalho. A gente pode colocar nessa subnotificação ainda essas pessoas que simplesmente se afastam, por qualquer que seja a questão, não busque essa notificação até para compor o banco de dados dessa estatística de trabalhador acidentado no serviço? A comunicação de acidente de trabalho, ela pode ser emitida, deve ser emitida pelo médico, na verdade, que atende, né? É uma obrigação do médico, inclusive a lei até estipula sanção criminal em caso de omissão. Mas, infelizmente, no Brasil, se a gente for buscar todos os ilícitos, acho que nós não temos polícia para tanto, né? Mas é uma maneira de fazer com que os registros ocorram. E agora, o principal comunicador é o empregador. E o empregador não comunica por conta das consequências da legislação, né, que ele vai ter de suportar, né? Mas às vezes por negligência dele mesmo, de não oferecer os equipamentos de proteção adequados. São N razões, né? Agora, a cultura da prevenção, ela tem que ser estimulada, porque um acidente de trabalho, principalmente que leve à morte do trabalhador, né, ele tem um impacto gigantesco na família daquele trabalhador, né, na sociedade como um todo, né? Então, no Brasil, embora os números aparentemente oficiais sejam muito menores do que a gente sabe que ocorram, mas quase 3 mil trabalhadores perder a vida por ano é muita coisa, né?
Doutor Edilson, a gente continua nessa temática. Dentre todas as questões que envolvem o trabalhador dentro da sua atividade, a gente também tem a questão psicológica. A gente vive numa sociedade onde o piloto automático, entre aspas, está sempre ativo, onde o imediatismo, a falta de tempo, se faz presente, a correria. Essas questões emocionais e mentais dentro do ambiente de trabalho também se enquadra nesse panorama, e como ela chega nessa prevenção, nesse cuidado do trabalhador? A gente tem que destacar que os acidentes típicos, tipo quebrou a perna, quebrou um braço, um dedo, teve um corte, um ferimento, ele é mais fácil de ser reconhecido. Agora, aquele invisível, né, vamos colocar assim, que é invisível para quem vê, mas para quem sente, a gente sabe que não é invisível, né? O adoecimento mental é uma realidade. A gente não tem, digamos assim, nenhuma resposta oficial de emissão de comunicação de acidente de trabalho. E o Brasil, apesar da gente tem os extremos, né? Pode figurar entre os países pessoas que se autodeclaram felizes, né, no mundo, mas também nós somos o país com mais ansiosos no mundo. Né? Então, o que gera, né, adoecimento. Pode ter a participação do ambiente de trabalho nessa situação, tá? Seja com o trabalhador adquirindo depressão, ansiedade, e tem outras síndromes aí de burnout, que acabam levando ao adoecimento e até o suicídio, né? A gente sabe, por exemplo, tinha aquele caso, eu digo recente, não é tão recente, de uma escrivã da Polícia de Minas Gerais, né, que sofreu assédio sexual, não teve resposta adequada e, infelizmente, ela acabou cometendo suicídio, né, por conta da pressão no ambiente de trabalho. Então, essas violências que ocorrem no ambiente de trabalho, elas são muito maiores do que a gente imagina. Doutor, o senhor relembrando esse caso, que foi um caso, inclusive, que repercutiu muito, não somente no nosso país, mas fora também, essa situação, e que, à época, inclusive, encorajou outras pessoas que sofrem, que estavam sofrendo algo semelhante, se manifestassem. E o senhor estava falando justamente sobre a questão da prevenção. A gente tem a necessidade, a gente percebe a necessidade das escolas fazerem um trabalho com as crianças, os adolescentes, os nossos futuros cidadãos, a educação no trânsito, essas questões da vida de trabalho, do futuro trabalhador, da prevenção do atual trabalhador. É uma questão que também depende da sociedade, não somente de políticas públicas, não somente de políticas privadas, das empresas, mas da sociedade como um todo, nesse trabalho de conscientização social. Com certeza, né? A gente tem, na Justiça do Trabalho, no âmbito da Justiça do Trabalho, nós temos um programa do trabalho seguro, que é nacional, né, que é o ministro Balazeiro, que é do Tribunal Superior do Trabalho, que comanda essa pasta. No nosso regional é o nosso presidente, né, o senhor, inclusive, é o coordenador aqui, né? Rondônia e Acre. Osmar Banese, e eu sou coordenador do Programa do Trabalho Seguro. Nós temos essa preocupação, né, de trazer essa conscientização, de trazer, por exemplo, esse trabalho de inclusão nas escolas, todas elas, todos os níveis, da matéria de segurança e saúde do trabalhador. Nós temos, assim, no Brasil, o absurdo, por exemplo, medicina. Eles não têm essa cadeira. Engenharia, não tem cadeira, geralmente não tem nada acerca da saúde do trabalhador. O que se tem depois é que se especializam, né? Mas, assim, se a gente imaginar que dentro dos próprios trabalhadores da área da saúde, eles não têm, dentro do programa escolar deles, a nível de faculdade, essas matérias, aí é preocupante, né?
Então, se trabalha para a inclusão disso. E dentro desses grupos assim interinstitucionais, a nível nacional, tem tido reações positivas, né, de universidades começando a incluir, e também escolas de nível médio, né, porque todos um dia vão entrar no mercado de trabalho, seja formal ou informal. Né, num ambiente do Brasil hoje, que infelizmente a informalidade, né, trabalhar por conta própria não é um luxo, é uma necessidade. Uns que realmente tem aquele espírito empreendedor, né? Mas a maioria vai por necessidade, né? E o que a gente vive hoje, até fazer só uma associação, os motoristas de Uber, de aplicativos, né? Por que na Inglaterra a Uber garante direitos trabalhistas? Eles não são empregados, mas eles têm direitos. Eles têm férias, têm garantia de um salário mínimo, têm uma garantia de horas de trabalho, porque você tendo... por quê? Né? Por que não espalhar isso para todos os... A valorização, né, da Exato. também. Então, até mesmo contribui para a diminuição dos acidentes de trabalho, de acidente de trajeto, que eu acho que nós somos campeões, né? Infelizmente, também nessa área, eu acho que, se for contar por cada 100 mil habitantes, nós somos o primeiro. Nós não somos porque tem Índia, tem China, né? Tem Estados Unidos, Índia, China, por causa da população que é... a população muito maior ainda, 1,5 bilhão de pessoas quase, né? 1,4 bilhão. E tem uma frota muito maior, né? Mas nós somos terceiro ainda assim, né? E boa parte todos os acidentes de trânsito, quase todos os acidentes de trânsito, tem o trabalhador ou por conta própria ou carteira assinada. É verdade. Né? Gente, a gente agradece ao nosso convidado, um dos convidados de hoje, juiz do trabalho e coordenador, gente, do trabalho seguro do TRT Rondônia e Acre, doutor Edilson Cortez. Doutor, nossas portas estão abertas sempre. A gente sabe que esse trabalho é contínuo de vocês, não somente nesse maio, e tendo novidade, querendo compartilhar novos programas, novas dicas, é só chegar porque está aqui, a porta aberta. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lívia, SIC Record também, né, pela sua oportunidade. Tá vendo, gente? Você é trabalhador, atenção, porque tem direitos garantidos seu. E, sobretudo, os cuidados que você, enquanto sociedade, possa ter. Talvez uma fala, viu? Uma fala no dia de cuidado. Uma plaquinha, piso molhado, pode evitar tanta coisa. Siga o YouTube canal SIC TV, rumo aos 300 mil inscritos.